Vocês têm uma avaliação por que acontece esse movimento, por que ele ganha? Eu tenho um elemento que para mim... Por que ele ganha mudou ou muito. como ele surge? Eu tenho um elemento que para mim, eu não sei se é a causa, mas que é um elemento necessário dessa mudança. Tem uma coisa na sociedade que mudou e não foi só nos Estados Unidos, tá? Eu acho que se a gente for olhar para os Estados Unidos, a gente vai descobrindo a coloração local. Por que foi o Trump e não outra figura, talvez meio parecido com ele? Mas tem uma coisa que atuou no mundo inteiro e que atua no mundo inteiro agora e que mudou. Na minha opinião, muda, pelo menos no longo prazo, para melhor, para a sociedade, mas causando muitas turbulências. A forma como a gente se comunica mudou. Redes sociais. Antes, a população consumia a TV, informação que vinha da imprensa, jornal. TV, rádio, e o que estava na cabeça, então, de quem formatava a TV, o rádio, o jornal, os órgãos de comunicação oficiais. Havia divergências, mas havia também um grande consenso, assim, nas premissas básicas de tudo aquilo. O que está dentro do que é possível discutir, o que está totalmente fora. Com a rede social, isso acabou. Com a rede social, o poder chamam de gatekeeper, né, de porteiro ou de filtro da informação que a mídia e outras grandes organizações tinham, esse poder ruiu. Agora as pessoas nas plataformas das redes sociais estão falando de igual para igual. E daí surge um monte de outras coisas que daí eu discordo da leitura, que é, então no fundo o Trump descobriu alguma trapaça nas redes sociais para conseguir se eleger. Ele contratou a Cambridge Analytica. Bobagem, não foi por isso que o cara ganhou. A Cambridge Analytica tinha sido, olha que interessante, nas primárias daquela eleição, a Cambridge Analytica tinha sido contratada pelo candidato Ted Cruz. E não fez porcaria nenhuma. O cara não conseguiu, não foi por causa dessa empresa que o Trump ganhou. Ele ganhou porque, olha, agora, a comunicação, a informação, ela não segue mais os antigos parâmetros, ela não é mais controlada como ela era, ela está muito mais democrática, e o que ele falou deu voz, e acho que ressoou com alguma revolta interna ou alguma insatisfação interna muito profunda que muita gente tem com relação ao funcionamento da sociedade, seja do governo, seja dos partidos, seja da própria imprensa, né? Grande parte do apelo de alguém como Trump é simplesmente, por exemplo, humilhar um jornalista, assim, digamos, ou falar mal de um formador de opinião, ou de um artista, né? As pessoas que antes tinham um pedestal para falar e que agora o pedestal deles... Não é que não existe, é óbvio que existe. Todos nós aqui, eu e Marinho, estamos na imprensa, sabemos como ela dá, sim, uma visibilidade grande, mas eu acho que o papel da imprensa mudou também, porque não é mais, nem eu nem ele, somos hoje em dia os semideuses que seríamos se a gente tivesse esses trabalhos há 30 anos atrás. Porque mudou, que é muito mais democrático hoje em dia. Muito mais. E ele falou direto, e ele sabe falar, isso é uma virtude da comunicação, ele sabe falar diretamente com as pessoas. Com um discurso... E saber as dores da galera e transformar saber as dores e transformar numa fala que... A fala dele é imperfeita. Eu acho que a maioria das pessoas que gostam dele vai dizer sim. É óbvio que ele fala um monte de besteira muitas vezes. É óbvio que às vezes eu não vou concordar com tudo. É óbvio que às vezes ele pode passar do ponto. Mas ele está dando voz a uma verdade que a gente carrega e que justamente por não ter aquele discurso todo perfeitinho, todo arredondado, todo exato, né? Que é um discurso cheio de dados a todo momento. Por que encanam tanto com os dados dele, não sei o quê? Ele pode errar os dados ou ter um outro dado, mas ele está dizendo o que a gente sente. Essa é a verdade que importa para grande parte das pessoas, né? Agora, eu acho que só para finalizar também, não quero monopolizar, né? Isso vale para Trump, vale para Bolsonaro aqui, vale para um monte de gente que acho que surfa uma onda muito parecida. Marçal também surfa essa onda. Marçal elevou, eu acho que tem uma questão, tem uma questão, exato. Esse novo cenário da comunicação, ele tem uma grande força, um grande ponto positivo. Ele é muito mais democrático. Ele tem um risco. O risco dele é abrir mão da verdade objetiva, de uma ideia de que, opa, peraí, tem narrativas que são mais próximas de uma realidade, tem narrativas que são menos, e não é só a opinião da maioria, o número de likes ou os votos na urna que determinam isso, sabe? Existe conhecimento sobre a realidade que é importante que paute e limite o discurso. Com certeza. E nisso, todos esses candidatos, sempre que precisam, eles não estão nem aí com relação a isso. Chegando no ponto máximo, para mim foi o mais grave, porque tem todas as fake news, todas as teorias de conspiração, QAnon, um monte de coisa que o cara alimenta, né? Agora, o ponto mais grave de todos chegou um resultado da eleição. Você vai aceitar ou não vai aceitar? Aí, para mim, é uma fronteira que, a partir do momento que cruzou essa fronteira, bom, então esse cara, o poder dele vem muito antes que qualquer outra coisa. E não a regra
não há valor democrático, não há valor de institucionalidade que é importante que esse cara vai respeitar. Ele coloca tudo, o poder dele acima de tudo. E ele está disposto a fanatizar o quanto for preciso a população para bancar isso. Isso, eu acho que assim, a gente precisa ter uma linha divisória. Para mim, essa linha, uma das linhas pelo menos é essa. Que ele cruzou, o cara não cruzou, o cara jogou no lixo. O evento do Capitólio. O evento do Capitólio, ele cobrando diretamente oficial eleitoral, dizendo, acha voto para mim aí, o presidente da República. Todos esses casos aí a gente pode ir esmiuçando, acho que na superfície, porque as pessoas acabam absorvendo mais o que chega até elas. Acho que hoje em dia é muito reflexo da era da pós-verdade, todos nós reféns dos deuses do algoritmo, né? Recebendo as informações a partir do que a gente já consome nas nossas bolhas, enfim. Eu acho que o tempo é o senhor da razão, tem vários outros contornos para cada um desses casos aí que a gente pode ir um a um aí elaborando. Mas o que eu ia só tentar entender só aqui para contextualizar, é um cara que está aqui agora na disputa e tem chance de ganhar. A despeito de tudo isso. Eu acho que ele é favorito, cara. Eu acho que ele é favorito. Então, tem muita gente, porque para muita gente, isso que eu tô dizendo também são coisas muito abstratas, né? São muito distantes. E muitos dos apoiadores fervorosos que ele criou uma relação muito de conexão assim profunda, né? Porque ele é um líder de um movimento, né? Sim. O elo é muito mais emocional com o líder de movimento do que um mero candidato. Total. E isso, enfim, imagina o grau de é uma devoção religiosa às vezes, né? É uma devoção religiosa mesmo. Então, eu tenho que olhar, eu acho que o Joel tem vindo numa sequência aí bem feliz até de ver com certo distanciamento aí o papel da imprensa, a partir daquele artigo, principalmente com aquela postura totalmente prepotente e descabida do Leão Serva. O Leão Serva foi quem moderou o debate da cadeirada do Datena no Marçal, e o Joel fez um baita artigo na Folha ali, corajoso, questionando a postura do Leão Serva, que veio na Folha dizer que candidatos como o Marçal seriam... Discordei. Que seria como Hitler e deveriam ser eliminados do jogo democrático, não deveriam ser nem considerados, né? Então a gente... Agora, mas com uma coisa importante. Mas deixa eu só dizer uma coisa importante. Só um parênteses aqui, já que é o meu artigo. Isso. Discordei do Leão Serva porque ele estava dizendo que o Marçal não tinha que estar na eleição, porque o cara rompe várias regras, que é verdade, ele rompe, mas, cara, primeiro, claro, a opção do povo, a vontade do povo, ela tem que ser levada a sério, né? Essa é a grande pergunta. Por que tantas pessoas querem algum candidato como ele? E, daí é só o parênteses importante. Se em algum momento o cara como o Marçal, ele chegar ao poder e realmente tentar roubar, violar, subverter uma eleição, não, mas daí para mim tem que ter uma punição da inelegibilidade, daí sim. Mas ele não fez isso até agora, eu não posso querer punir ele por algo que eu acho que talvez lá no futuro ele possa fazer. Se ele em algum momento tentar fazer o que o Bolsonaro fez aqui no Brasil, bom, para mim é justo a punição de inelegibilidade pro Bolsonaro, né? Não por ele ser boca suja, não por ele quebrar as regras do bom trato, nada disso. Nada disso. Posso até achar ruim isso, mas isso não é motivo. Agora, no momento que surge o resultado da eleição, o presidente não aceita, a gente descobre que ele está tramando com militares para ver se dá um golpe, não, desculpa. Se a gente descobre que ele está promovendo uma fake news direto, uma acusação falsa, fraudulenta contra o nosso sistema eleitoral, o presidente que tem o dever de defender esse sistema, que foi o sistema que o elegeu, inclusive, não era um parênteses? Não dá para aceitar. Então fechei o parênteses. E o Trump fez a mesma coisa. A gente quer falar do Trump, a relação disso, né? com o Capitólio, né? Bom, eu acho que, enfim, tem todos os contornos aqui, enfim, o tempo ainda é longo. Qual linha que você... Não, porque, enfim, muita coisa aqui para eu também, enfim, agregar na medida do possível. Acho que o Joel falou do estilo de comunicação dele, que foi totalmente revolucionário. Agressivo, revolucionário, né? O próprio FDR, que era o Franklin Delano Roosevelt, o presidente que serviu 4 mandatos, acabou, enfim... Durante a Segunda Guerra Mundial foi o momento ali de maior teste também, claro, Pearl Harbor, dentre tantos outros desafios. Ele sempre teve um ponto de referência, que ele sempre conversava através do rádio com o povo americano, no que era conhecido como os fireside chats, que eram conversas em cadeia nacional no rádio, ele perto da lareira dele conversando com o povo americano. Ele dizia que o ponto de referência dele era sempre um fazendeiro velho, que estava morto, obviamente, naquele momento, na época que ele morava na parte norte do estado de Nova York. Se esse cara entender o que eu estou falando, todo mundo vai entender. Então, acho que o Trump acaba aplicando isso muito também no vernáculo dele, no jargão, na comunicação dele,
que é bem Direta, né? bem direta, acessível. E é impressionante como um bilionário, enfim, bufão e extrovertido daquele jeito possa conectar com a classe operária que foi decisiva para levar ele para a Casa Branca, né? Eu acho que isso vem muito dos instintos dele de talvez ter vindo do Queens, não dos círculos aristocráticos ali de Manhattan. Ele também sempre teve aquela cultura que ele mesmo, quando foi acusado no auge da eleição de 2016, lembra que vazou aquela famosa fita onde ele estava dentro de um ônibus, dentro de num programa chamado Access Hollywood, junto com outro apresentador, ele dizendo, basicamente minimizando o assédio em mulheres, né? Dizendo que I would grab them by the P, em inglês, ele pegaria ele nas partes íntimas de mulheres, muita gente achando que aquilo ali era o fim dele, e a justificativa que ele deu no segundo debate com a Hillary foi que isso é conversa de homem de vestiário, né? Conversa de vestiário. Então, eu acho que você muito... não sabe o que eu falei com o seu marido. Você viu que o seu marido, né? O também, Bill Clinton lá. Isso é o Trump na essência, porque os outros republicanos, antecessores a ele, John McCain e Mitt Romney, se curvaram no primeiro momento de pressão contra eles no debate, né? E ainda assim, enfim, são muitos caminhos, eu não quero tangenciar aqui, mas em relação ao Trump, ele sempre viveu dentro dos vestiários de clubes de golfe onde tinham grandes executivos, não executivos ali que eram, enfim, destacados do homem comum, que tinham funcionários, que tinham balanço para fechar, que tinham realmente eram imersos nesse ambiente aí, sabe, que lidava na ponta da construção civil também. Então ele lidava muito com isso, não só nos vestiários, mas também com essa linguagem do operário comum americano. Se você fosse na mesa de um bar de trabalhadores comuns americanos, é muito provável que eles estariam falando muito parecido, com o mesmo tom, o mesmo jargão, a mesma linguagem que o Trump, e advogando pelas mesmas coisas. Como, por exemplo, a agenda verde, que para soar moralmente superior, a gente precisa produzir carros elétricos que não necessariamente vão nos dar assim toda enfim, são mais caros que o normal, também consomem uma energia que a gente não está disposto a também produzir. Enfim, eu acho que esse sentimento bate muito nessa combinação complexa e curiosa entre o jargão do executivo médio americano e também do trabalhador médio na mesa do bar, entendeu? É como se fosse o Homer Simpson, a linguagem do Homer Simpson é como o Trump mais ou menos se comunica. Né? E tem uma coisa, eu concordo 100% com essa parte, Marinho. O que ele fala é uma coisa que, muitos homens falam a mesma coisa. Uma fala horrível lá, mas muitos homens falam. E vigora na política, muitas vezes, uma certa, digamos assim, hipocrisia, né? De, não, somos todos certinhos e tudo. Daí se aparece uma pequena indiscrição, é o fim. Ele fala, todo mundo fala isso, mas acho que falta o passo seguinte para isso também. É verdade, muitos homens têm exatamente esse tipo de fala. Esse tipo de fala, esse tipo de pensamento é um negócio horrível. É óbvio que ninguém é perfeito, mas a gente já está lutando por uma sociedade em que a mulher não fosse tratada dessa maneira. A partir do momento... Porque é um risco, sabe? Você expõe a hipocrisia. Essas pessoas, elas têm os vícios, mas elas fingem que são boas e eu estou expondo isso. Entendi. Eu não tenho hipocrisia. Por quê? Porque você é bom de verdade? Não. Porque eu tenho o vício, me orgulho disso e estou aqui sendo abertamente meio cafajeste mesmo.